CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Você já sabe, é dia da gente apresentar aqui o cenário político CBN. Bom, são 10 horas e 6 minutos. A gente, na semana que passou, nós conversamos aqui com o presidente do Solidariedade, o vereador Papi. Hoje, dia 21 de agosto, é a vez da gente conversar com o presidente municipal do PSD. Está aqui conosco o Antônio Lacerda. Antônio Lacerda, a gente quer agradecer a sua gentileza de aceitar o convite e vir falar com a CBN sobre política. A gente tem buscado aqui na CBN construir esse cenário, passar para o nosso ouvinte a visão que vocês, lideranças políticas de Mato Grosso do Sul e da capital, estão construindo. Não se pode mais falar em outra coisa que não seja construção política para o ano que vem. Nós vamos eleger vereadores, vamos eleger prefeitos. Eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a sua presença. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e elogiar o prédio, elogiar o espaço, cumprimentar o nosso querido Rosário Congro Neto, cumprimentar o Estevão também, dizer que estou aqui à sua disposição. Cumprimentar a Gabi, Luciano e todos os presentes. Estou à sua disposição, meu irmão. Muito bem. A gente tem acompanhado, Lacerda, a construção política, principalmente aqui na capital. Você é presidente municipal do PSD. Você hoje conta com o apoio do senador Nelson Trade, que é o presidente estadual do partido, o deputado Fábio Trade e também o deputado estadual Londres Machado. A gente percebe que o PSD é um partido hoje bastante forte que, naturalmente, até porque a gente já sabe, o prefeito Marquinhos Trade é candidato à reeleição. Eu gostaria de saber como é que o PSD está trabalhando a construção de aliados, de apoio, como é que o PSD vê esse processo que começa já a ganhar forma. Bom, Otávio, me permita fazer uma pequena digressão no tempo, na história, Claro. para falar um pouquinho sobre o que sejam os partidos. Você sabe que desde a época aristotélica, lá para trás, já se falava em partidos, mas como se fosse uma coisa única, diferenciada. Depois, lá para o século XVIII, mais ou menos, é que se deu essa ideia de que temos hoje de partido, pessoas partidárias de uma mesma ideia, se juntaram para debater essa ideia e seguir por uma causa. De lá para cá, nós temos essa história toda de partido, nós, Brasil, uma história recente de pouco mais de 500 anos, e como a República também começou em 1891, de lá para cá temos a nossa história. Nós vivemos, talvez, no Brasil, um único tempo em que o partido viveu aquilo que precisava de verdade ser vivido, que foi logo no período, logo após o Estado Novo de Getúlio, de 37 a 45, e em exatamente 45 foram criados 3 partidos. 2 pró-Getúlio e 1 de oposição, que foi a UDN. Criou-se o PTB, que era o partido do Getúlio Vargas, e o PSD. Esse período viveu de 45 até 65, quando, depois da instalação do estado de exceção que nós vivemos, após 31 de março de 64. Como é que funcionou esse período? E como era essa época? Eu costumo dar um exemplo do seguinte sentido. Naquela época, quem era PSD, quem nascesse num berço PSDista, morreria PSDista ou teria que sair fora da família. E o udenista é a mesma coisa. Por muitos anos, mesmo depois de extintas todas essas siglas, você conhecia uma pessoa dizendo, esse é o udenista. Eu lembro que ele é udenista. Pelo perfil da pessoa, pelo jeito de ser. Recentemente, eu estava em Cacilândia e conversando com amigos de lá, e muitos de lá, e conversei com gente, tenho um bom relacionamento com gente dos dois lados, Valdomiro, que era PSDista, o outro lado dos udenistas lá daquela região, e daqui também. Muito bem. Primeiro, eleição, com a criação desses três partidos, elegeu-se o primeiro presidente do Brasil da era pós-Getúlio Vargas, que foi Eurico Gaspar Dutra, do PSD. Depois, na sequência, veio a eleição do Getúlio Vargas, que culminou com o suicídio dele, depois vários o substituíram, do PSD. Mas veio a seguinte eleição com Juscelino Kubitschek, um dos grandes presidentes que o país conheceu em toda a sua história, era do PSD. Depois, lá na frente, tivemos mais, em períodos
por exemplo, num período de parlamentarismo do Brasil, o primeiro-ministro que assumiu era do PSD, que era o Tancredo Neves. Muito bem, numa época como aquela, só para a gente entender como é que funcionava. Hoje você muda de sigla com a maior naturalidade, isso não contamina a sua história. Quer dizer, não há a vestimenta de uma camisa, não há uma ideologia expressa na posição tomada. Mas só, por exemplo, para compreender como é que era. Por exemplo, hoje é possível imaginar, Otávio, um corintiano virar São Paulino? Difícil, Lacerda. Impossível, né? E o contrário também é verdadeiro. Um São Paulino jamais viraria. Está no DNA daquele torcedor, né? Não adianta, o palmeirense jamais será corintiano. Então, naquela época, quem era o denista, quem era PSDista, morriam pelo seu partido. E eu vou dizer mais, a maior força, a maior expressão política de uma nação não é uma pessoa, o Zé, o João, o Mané, são os partidos. Então nós, para que conquistemos esse espaço, esse destino que é do Brasil e que a gente não consegue chegar até o seu objetivo final, que é ser este grande país, talvez o maior do mundo, por tudo que ele tem de melhor, pelo gigante da própria natureza que ele tem, pelo tamanho, é a maior dimensão territorial do mundo, em terras contínuas e ocupáveis, poderia ser o maior celeiro da humanidade, enfim. Por tudo isso, o Brasil já deveria ter conquistado seu espaço. Mas não se tem notícia se não há uma agremiação partidária por trás, com força, que realmente para buscar esses caminhos. Você vê o caso dos Estados Unidos, são 2 partidos, e lá você sabe quem são os republicanos, você sabe quem são os democratas. Tem outros partidos no entorno, mas quem governa o país são esses dois partidos. Então, são posições claras, ideologicamente falando, e eu acho que o grande caminho para nós seria esse. Muito bem. Voltando para cá agora, em 2011, o Kassab criou o partido nosso de hoje, o PSD, e ele já nasceu em 2011 como a 4ª maior força política do país. Nasceu como 4º maior, com partidários oriundos do Democrata, que na época era o PFL, do PSDB, e várias outras agremiações, mas ocupando a 4ª posição. E depois disso, hoje permanece na 4ª posição. Tá. Temos a 4ª maior bancada, temos a 2ª maior bancada no Senado. Então, um partido que lá fora já era grande, nasceu grande e engatinhava aqui em Mato Grosso do Sul. Nós chegamos ao partido em 2015, no dia 1º de julho, eu assumi a presidência regional do partido, e que foi dado, na verdade, conversado com o presidente nacional da época, licenciado, que era ministro, Gilberto Kassab, mas era quem? Foi ele, o grande, foi ele que fundou o partido, que sonhou e levou adiante esse sonho, que depois se realizou. Então, nós estivemos em Brasília, eu, Marquinhos e o Fábio, nessa oportunidade lá conversando com ele. Eles, na época, eram do PMDB, também o Nelsinho do PMDB, e não havia janela de saída naquela oportunidade, e me escolheram para uma pessoa da confiança deles e me colocaram como presidente do partido. Provisoriamente, até que a janela viesse e um deles ocupasse. A ideia era o Fábio ocupar o estadual, o Marquinhos municipal, ou vice-versa. Depois a janela apareceu, eles vieram e foram me mantendo um provisório que foi ficando definitivo. Mas nós recebemos o partido em julho de 2015, com um prefeito apenas e pouco mais de 20 vereadores, que era um prefeito aqui de Bandeirantes. Essa é a nossa realidade. Então, eu, quando saí, que o Nelsinho agora assumiu, nós entregamos o partido e viemos, até pela eleição que nós temos pela frente, que é municipal, é de Campo Grande, viemos para cá, eu e o Marquinhos ficamos com o municipal, o Fábio e o Nelson e o Londres ficaram com o regional para coordenar toda essa parte regional. Mas nessa mudança, nós tivemos o partido com um prefeito da capital, que detém 1/3 do colégio eleitoral do Estado, e mais do que isso. A Campo Grande, ela, diferentemente de outras capitais, ela tem muita influência no interior. Então, esse 1/3 da capital tem uma importância política extraordinária. Ela é, efetivamente, a pedra no lago. Sim. Aquilo que se produz na capital ecoa para o interior indiscutivelmente. Então, começa daí a nossa força. Mas nós temos hoje um deputado estadual, nós temos hoje um deputado
um deputado federal e um senador da República, e todos muito bem posicionados. Não preciso falar do Londres, o que ele representa para a história de Mato Grosso do Sul. Aliás, a sua história se confunde com a própria história de Mato Grosso do Sul. Acabou de ser homenageado, inclusive, na Não há Assembleia, como falar até de Mato Grosso do Sul sem citar a história do Londres Machado. Isso talvez raro algo no resto do Brasil com um histórico político da envergadura do Londres, que já foi governador, ocupou o governo em determinadas épocas e foi o que foi como deputado estadual. Nós temos o deputado federal Fábio Tradi, um dos maiores talentos que nós temos hoje lá no Congresso Nacional, indiscutivelmente, uma pessoa muito bem avaliada pela mídia, sempre se colocando como um dos mais influentes, pelo seu discurso, pela fala, pela posição ideológica, pela posição correta e firme, pela independência que tem no parlamento. E falar do Nelson, hoje no Senado, talvez ele preside hoje uma das comissões mais importantes do Senado, que é a Comissão de Relações Exteriores. No momento em que o Brasil passa, para ter uma ideia, Otávio, na primeira viagem do presidente a Nova York, foi a primeira viagem externa que ele fez, já o Nelson já foi com ele junto, sim, por conta de presidir essa Comissão de Relações Exteriores. Teve com o Trump, inclusive? Pois é, teve lá, tirou foto com o Trump. Então, por quê? Porque hoje você não fala internamente, você tem que olhar para o mundo, você vê essa relação, seja tumultuada ou não seja, relação com os Estados Unidos, essa relação nossa com a China, como é que vai ficar? Então, esse presidente da Comissão de Relações Exteriores tem uma participação importante em todo esse processo, que é um processo importante para o Brasil. Então, hoje, em Mato Grosso do Sul, nós finalmente demos um passo efetivamente decisivo para trazer o PSD para esse destino que ele já tinha no Brasil, que era um destino, nasceu grande com o destino de ser muito maior, e hoje ele está do tamanho que ele, lá para o Brasil, ele está hoje em Mato Grosso do Sul. Estamos muito bem preparados, estamos com 66 diretórios criados, dentro de no máximo 40 dias, mais ou menos de 2 meses, nós estaremos em todos os 79 municípios. O partido foi dividido, uma parte com o Fábio, uma parte com o Nelson, outra parte com o Londres, de mapear o Estado. Até um pouco mais de 40 dias e pouco, nós estaremos com 79 municípios. Vão lançar candidatos em várias cidades também? Vamos, 46 pelo menos agora, já temos previsão de lançar 46 prefeitos em todas as... mapear com 46, o objetivo é ter um vereador em cada município. Hoje nós temos 26 vereadores, vamos ampliar. Hoje nós temos o prefeito da capital e o vice-prefeito de Ponta Porã, o Caio Augusto. Obviamente, o nosso desejo é ampliar essa base de prefeitos do interior. Temos competitividade e condição para atingirmos esse objetivo. E, claro, nós agora voltando para o PSD municipal, ao assumir a presidência do PSD municipal, tive a oportunidade de dar uma entrevista, inclusive dizendo, assumo por resolução nacional, porque são as regras do partido e o último prazo seria hoje. Mas após assumir o cargo, eu retorno, isso era um sábado, na segunda-feira já estou de volta à prefeitura para o meu cargo de secretário de governo e relações institucionais e só vou tratar de política a partir do ano que vem. A verdade é o seguinte, você sabe que política é muito dinâmica, até um artigo que eu escrevi em 2014 dizendo que 6 meses em eleição são uma eternidade. Hoje, Otávio, você sabe, um mês é uma eternidade. Quanta coisa muda, a gente não sabe o que vai acontecer lá em cima, não sabe por aqui. Qualquer tratativa sobre... Eu gosto de falar de política e falo muito de política, converso muito, mas sem uma aliança, sem nada amarrado, sem nada, sabe, pegando... É difícil, né? Vamos falar de 9, a gente volta a conversar agora com o Antônio Lacerda, que é o presidente municipal do PSD. Lacerda, antes do intervalo, a gente falava sobre como se disputa uma eleição. E aí, naturalmente, você precisa conversar, precisa buscar aliados, se fortalecer. O PSD vem trabalhando como essa estratégia? Bom, a nossa estratégia é a gestão. Nós, em 2016, Marquinhos candidato, ele disse à população que faria o que está fazendo hoje e nós fomos escolhidos por aquilo que dissemos que faríamos. Num processo de reeleição, você tem que dizer o que você fez. Não adianta você dizer, olha, eu vou fazer mais isso ou aquilo. Eu acho que a nossa gestão está correspondendo. Nós chegamos, Otávio, no dia 1º de janeiro de 2017, na prefeitura, todo mundo se lembra o quadro, as cores da cidade, essa cidade que pulsa, que se eleva hoje, tinha uma cor diferente. Ou não tinha cor, a verdade é essa.
Nós chegamos com 2 folhas em atraso, o mês de dezembro e o 13º. Nós chegamos com 492 milhões de dívida com fornecedores do dia a dia e um déficit mensal de 30 milhões de reais. Essa foi a realidade que nós recebemos. Dizem que com mais de 300 mil buracos pela cidade, além de mais de 400 caçambas espalhadas pelas ruas por conta daquela interdição do Noroeste que o juiz interditou no dia 15 de dezembro. Esse era o quadro que nós recebemos. Eu acho que hoje não há como você não entender que Campo Grande voltou a sorrir, voltou a ocupar espaço no toucador para se embelezar, esse embelezamento que o campograndense sempre desejou que ela tivesse, porque o campograndense vê ela como realmente uma moça morena, linda, cidade morena que ela é, e além da paixão que nós campograndenses temos por ela, nós temos orgulho exibi-la como um laurel, como um prêmio para qualquer pessoa que vem de fora, porque não há quem venha em Campo Grande e que não se encante com ela, como esse cantor que agora passou de dar um depoimento aí sobre o que é que Campo Grande representa. E eu não tenho dúvida que o nosso prefeito Marquinhos Trade tem contribuído para esta paixão. Isso vai facilitar, então, as alianças. O nosso maior cabo eleitoral é a gestão. Nós não estamos olhando para fora com a maior sinceridade, eu não estou como presidente do partido, o prefeito também não está, nós estamos com o olhar fincado na gestão. Nós sabemos que é ela que pode nos manter lá ou nos tirar de lá. O grande cabo eleitoral. É o grande cabo eleitoral. São 10h31, como você já sabe, aqui na CBN, a cada meia hora a gente atualiza você sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora. Está chegando o repórter CBN e nós voltamos na sequência para continuar conversando aqui com o Antônio Lacerda, que é o presidente municipal do PSD. 10h40, a gente volta a conversar aqui com o presidente municipal do PSD, o Antônio Lacerda, no quadro Cenário Político CBN. Eu quero dar bom dia para a Gabi Couto, que está aqui comigo na bancada. Bom dia, Gabi. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Lacerda. Vamos continuar nosso papo aqui com o presidente, né? É uma pergunta que todo jornalista político faz em relação a essa questão do Marquinhos, a candidatura à reeleição. O governador Reinaldo Azambuja declarou aí durante muito tempo que iria apoiá-lo nessa candidatura à reeleição. E o senhor disse hoje, em uma entrevista, que quem irá escolher o nome do vice será ele. Como vai ser essa articulação aí, já que são muitos candidatos para essa vaga? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, claro que nós demos um apoio. Marquinhos, com toda a nossa equipe, apoiamos o governador na reeleição dele. Tivemos presente, não foi um apoio, mero apoio. Nós fomos para o campo de batalha, nós fomos para o enfrentamento, toda a equipe junta. E em nenhum instante que eu vi o governador a respeito disso, deixou escondido qualquer coisa no sentido da gratidão dele por aquele apoio que nós demos. Então, é claro que nós esperamos a recíproca do que fizemos, a reciprocidade disso. E não temos dúvida que ela virá. Então, o governador estará conosco, ainda, Gabi. A dificuldade, porque o PSDB é um grande partido, está entre é o segundo, terceiro maior partido do país, e é natural que o partido, nacionalmente falando, vai querer lançar um candidato ao prefeito de todas as capitais brasileiras. Esse caso de Mato Grosso do Sul é um caso especial. Já tive com o Kassab lá em São Paulo, conversando com ele sobre isso. O Kassab falou, o Reinaldo não tem como cumprir isso, porque o PSDB vai exigir que seja candidatura. Eu falei, olha, o caso de Mato Grosso do Sul é diferente. E depois o próprio Kassab entendeu, ele falou, não, temos alternativa para isso. Eu concordo, eu acho que Mato Grosso do Sul, o PSDB vai ficar com o PSD. E, obviamente, numa situação como essa, o cargo de vice, e uma composição que nós faremos, o cargo de vice aqui será do PSDB, e numa outra cidade, eu não diria uma capital, mas pelo menos uma outra cidade, com a mesma posição demográfica ou partidária do país, nós inverteremos. O PSDB passa a ser o teu prefeito e nós o candidato a vice. Isso já está bem conversado, bem costurado? Isso está sendo conversado, inclusive, em termos nacionais. Então, não tenho dúvida de que nós contaremos com o apoio do governador Reinaldo Azambuja e do PSDB. Agora, o vice, é claro que a escolha é dele. Ele que vai dizer quem do partido dele vai representar nesta coligação. Então, nós aguardamos o nome por ele. Eu sei que alguns nomes estão lançados, não pela própria pessoa, mas pela forma como agem, pela atuação política que tem, pela importância no processo. Alguns nomes são lembrados
Lá dentro do partido, eu já ouvi de vários nomes, mas o prefeito e nós do partido, claro que aguardamos esse encaminhamento do próprio governador. Tem um prazo para que esse nome seja divulgado? Vocês Não vão ter há algum prazo. critério também? Não há prazo. Quer dizer, alguns se adiantam ou não. Na verdade, eu acho que a própria mídia faz questão de trazer isso à tona, porque o PSDB é um partido de grandes quadros. São tantas as pessoas importantes lá dentro. E nós aguardamos, tipo a noiva no altar ou o noivo no altar, esperando. Né? Essa é a nossa posição. Não vamos interferir, temos um relacionamento extraordinário com o governador e com todos os... O partido, aliás, há uma empatia, para ter uma ideia, ainda que o maior enfrentamento que nós tivemos na nossa eleição de 2016 foi com o PSDB. Nós, no dia seguinte, o Marquinhos procurou o governador, as parcerias que nós temos hoje na capital, a importância do governo junto com a gente. Então, isso dá o tom de que nós efetivamente estaremos juntos e essa pessoa que vai estabelecer e firmar esta aliança virá do próprio governo. Uma pergunta que é interessante. A gente está falando de alianças políticas, a construção de uma parceria política no ano que vem na eleição para a prefeitura. O senhor coloca o PSDB como um partido que vai estar junto na reeleição do prefeito Marquinhos Trade. Geralmente, os partidos costumam abrir espaço para aqueles partidos aliados, para os aliados. O PSD, o atual prefeito, pretende abrir algum espaço para o PSDB na gestão atual ou isso não está conversado? Olha, se política se faz agregando, se faz conversando. Nós, efetivamente, Otávio, não estamos assim focados na questão sobretudo dessas alianças. Nós temos que falar de política, observando as falas políticas por aí, mas não pensamos de verdade em nenhuma aliança ainda. Estamos conversando com várias Houve algum pessoas. pedido do PSDB de espaço na prefeitura, por exemplo? Não tratamos disso ainda. Não tratamos. A verdade é essa. E o senhor, em relação a vários outros partidos que estão se coligando, se aliando aí, para debater aí outras viabilidades na disputa das urnas aí na eleição do ano que vem contra Marquinhos Trade. Como o senhor tem visto essa tentativa aí de derrubá-lo para chegar até o Executivo Municipal? Bom, nós tivemos na eleição passada 14, 15, me parece que foram 15 candidaturas. Isso vai acontecer, é natural. Claro que vai polarizar entre um ou outro, mas a quantidade de candidaturas vamos ter da mesma forma como tivemos na eleição passada. E depois, para o segundo turno, se existir um segundo turno, claro que aí firmaremos novas alianças. Se existir um segundo turno, a gente pode colocar como uma confiança muito grande que a eleição pode, inclusive, não se trata disso, ter um turno só? Não se trata disso, é que o processo... É que se houver mesmo, né? Se houver, o processo é esse. É possível ganhar uma eleição. Só para ter uma ideia, na eleição passada, com quanto tenhamos essa grande quantidade de candidaturas, houve momentos, pelo menos, que as pesquisas indicavam que houve possibilidade de fecharmos o jogo no primeiro tempo. E há uma possibilidade de se ganhar uma eleição no primeiro turno aqui em Campo Grande? Sempre há, o Nelsinho já ganhou lá atrás, isso sempre existe. O que eu quero dizer é o seguinte, nós obtivemos um passaporte, nós tivemos em 2016 um passaporte para chegar até a prefeitura. Hoje nós precisamos de um visto de permanência. Quem dá esse visto de permanência e quem deu o passaporte é a população. Se nós fizermos por merecer o visto, a população vai nos dar. Se não fizermos por merecer, ela não vai nos dar. Então não adianta, Otávio, a gente ficar nem olhando quem são os nossos adversários. Os nossos adversários somos nós mesmos. Tudo depende de nós. Na verdade mesmo, o processo está em nossas mãos. Hoje nós temos medido a aceitação da população e eu te garanto, é uma aceitação excepcional. Para você ter uma ideia, nós estamos no mês de agosto, é o mês de aniversário da Morena, ela está fazendo 120 anos. Nesse mês, nós estamos dando a ela, o prefeito, acompanhando cada um desses, entregando na mão. São 155 presentes que nós estamos entregando para ela. Fizemos isso no mês de agosto passado. Eu fiz uma brincadeira outro dia, que não precisam levar em consideração, mas é uma brincadeira que tem sentido. Numa fala minha, eu disse, ela está fazendo 120 anos. Mas não se trata de uma senhora centenária, não. Trata-se de uma moça linda, morena. E está namorando. Está namorando. E acho, inclusive, que esse namoro vai dar casamento. Bom, enfim, eu acho que ela está feliz. Ela está feliz e a gente percebe isso. Se continuarmos assim, eu acho que nós obteremos
esse visto de permanência Em da população. 2016, Lacerda, vocês tiveram um grande grupo de partidos ali que apoiaram vocês. A intenção, a perspectiva ano que vem é ampliar esse grupo de aliança, ou você acredita que por ser uma eleição diferente não vai haver o mesmo volume? Eu acho que muita coisa vai mudar. É diferente da eleição passada. Na eleição passada, havia as coligações proporcionais. Então, você pegava 4, 5 partidos e formava uma chapa. Isso. Hoje você tem, por exemplo, nós com 5 partidos de uma chapa só. Hoje, você, para ter 5 partidos, você vai ter 5 chapas. São 47 candidatos, 48 candidatos. Você tinha em 5 partidos, hoje você vai ter 48 em cada uma das chapas. Então, fica... Pesado, né? Até para fazer a coligação, fica mais difícil. Eu penso que as coligações ficarão em número bem menor. Gabi? Quais são os partidos que o senhor está pensando aí para disputar junto com o Marquinhos a reeleição, além do PSDB? Quem são os mais próximos, né? Nós tivemos... Mais alinhados. Nós tivemos, vamos dizer, do ano passado, até os partidos mudaram o nome, né? Nós tivemos no ano passado, na eleição passada, nós tínhamos coligação com o PMN, foi a primeira coligação que nós fizemos. Depois tivemos com o PTB, tivemos com o DEM, tivemos com o PHS, tivemos com o PT do B, que hoje virou Avante, tivemos com o PEN, que hoje virou Patriota, que é o do Lídio, da nossa vice, tivemos o PPL, coligações assim. Hoje, não sei, por exemplo, o PHS já não é a mesma coisa, acho que até foi extinto, ou está fazendo uma fusão com outro partido, o PMN, estamos lá, deve ficar conosco, devemos manter essa aliança, o PTB, que depois era do Nelsinho, agora está com o Nelsinho, saiu, veio para o PSD, eu já recebi o Neno, lá, já estive conversando com ele, há disponibilidade de estarmos juntos. A gente está indo conversando. Ontem eu recebi a notícia de que o Morivaldo veio falar comigo, que era o presidente, ou que é ainda, do Avante, que era o PT do B, parece que uma outra pessoa buscando ser candidato a prefeito está lançando mão nacionalmente do partido. Então, pensa bem, tudo que está acontecendo, se a gente vai ficar catalisando isso, buscando alguma coisa nesse sentido, se tudo está modificando. Então, o que a gente faz é bater um papo, como estou batendo com vocês, mas nada sem amarras, nada sem aliança, sem, sabe? E esse é o estamos objetivo. falando e estamos de olho na gestão. E esse é o objetivo desse programa, presidente Antônio Lacerda, do PSD, é que a gente construa um cenário atual. A gente sabe que política é como nuvem, né? Daqui a pouco já muda tudo. Mas a gente Magalhães sabe também, Pinto já dizia isso. a gente sabe também que o mesmo objetivo que tem o PSD de continuar administrando Campo Grande, os adversários, e a gente trata a política como adversário, não como inimigos, né? Também tem aí o PSL do presidente Jair Bolsonaro, que não se decidiu ainda se vai lançar candidato ou não. Uma hora eles dizem que vão, outra hora volta atrás, uma hora anuncia na internet, outra hora diz que não. Nós não conseguimos entender o PSL ainda. Nossa, a imprensa. O PT, que também tem aí anunciado que pode lançar candidato, o MDB, que também não disse para que veio, se vai lançar ou não, o PSDB, como o senhor falou aí, com algumas dúvidas, e o DEM, com a última informação de que o vice-governador Murilo Zauit estaria recebendo o título de cidadão campograndense e transferindo o título dele aqui para Campo Grande. Muita gente já considera que com a possibilidade, inclusive, de ser candidato a prefeito de Campo Grande. O ex-senador Delcídio, que a gente também não sabe qual vai ser o destino dele, enfim. O cenário ainda é incerto. Lembrando que o Marquinhos recebeu o convite do DEM também, né, para sair do PSD. Eu acho o seguinte, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós estamos vivendo um momento muito importante do Estado e da cidade. Para ter uma ideia, nós do PSD já disse todo esse posicionamento hoje, a posição que nós temos no Estado. Mas, gente, além disso, nós temos hoje um ministro da Saúde aqui de casa, nós temos a ministra da Agricultura aqui de casa, são dois dos mais importantes ministérios brasileiros, a saúde, que é o maior ministério, e a agricultura. O Brasil é um país do agronegócio, é um país por essa dimensão territorial que tem, naturalmente, tem a ver com a agricultura. Então, temos muita coisa importante aqui para o nosso Estado nesse momento, e é natural que a questão política se inflame numa situação como essa. Mas eu vou te dizer uma coisa a mais, Otávio. Eu acho que quantidade de candidaturas, ela se expressa num governo ruim. Você pode buscar em qualquer exemplo. Quando o governo está bem posicionado, você sente que a população está aplaudindo o que está acontecendo,
diminui-se os adversários. Ninguém lançou oficialmente ainda. Até o Dagoberto, na sexta-feira, eu entrevistei o Ciro Gomes, ele talvez seja também. Mas ninguém se posicionou ainda, Lacerda, como de fato candidato a enfrentar o Marquinhos. Eu vou enfrentar. É muito pouco isso, muito acanhado. Não sei se pelo momento ou pelo que você acaba de dizer. É verdade. Eu acho o seguinte, e nós temos falado com todos eles, e não estamos... Muitos, às vezes, poderão sair até para ter uma bancada melhor na Câmara de Vereadores, sim, mas não com competitividade. Nós estamos olhando a gestão e deixando... Estamos confiantes no que nós temos hoje e não podemos descuidar. Por isso é que os nossos olhos estão focados na gestão, porque ela será o nosso maior cabo eleitoral. São 10 horas e 54 minutos. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos aqui para o encerramento desse bate-papo com o Antônio Lacerda. Na CBN. 10h59, a gente vai encerrando esse bate-papo aqui com o Antônio Lacerda, presidente municipal do PSD, agradecendo, Lacerda, a sua presença, desejando que essa costura nesse projeto para a reeleição do prefeito Marcos Trade se dê da melhor maneira possível. Muito obrigado, Otávio, pela participação. Cumprimentar mais uma vez o Estevão, cumprimentar o Rosário, cumprimentar toda a equipe, cumprimentar a Gabi, Luciano, cumprimentar a Luiz, todo mundo aqui. Dizer o seguinte para finalizar. Campo Grande é uma cidade que nasceu com o destino de ser grande e, mais do que isso, nasceu com a vocação de ser modelo. Não há quem venha a esta cidade que não percebe isso. Outro dia a gente estava conversando, olha o que essa cidade tem. Pensa no Parque das Nações Indígenas, junta isto ao Parque dos Poderes. É a maior parque urbano do mundo, maior que o Central Park dos Estados Unidos, maior do que o Ibirapuera. Não há nada, sobretudo com o que tem, com as aves, com os animais naquele espaço. Eu vou te dizer uma coisa, Otávio, a primeira vez que eu fui ao parque fazer uma caminhada, num dado momento, há alguns anos atrás, eu fiz isso que eu vou dizer agora. Eu me ajoelhei no chão, olhei para cima e agradeci a Deus. Me arrepia de falar, porque quão linda, como acomoda, acolhe bem essa nossa cidade morena. É por isso muito mais que o PSD quer continuar, então, administrando. Com certeza, qualquer um gostaria de continuar esse projeto. Você sabe que hoje ela está se preparando para um novo tempo, inclusive, nós estamos buscando isso, porque ainda, eu vou só comentar um assunto, porque o que manda o mundo hoje é uma palavrinha chamada inovação. Hoje nós temos os chamados portos digitais, nós temos 2 cidades que são recantos inimitáveis da natureza, como é o caso de Florianópolis, só que o maior recurso de Florianópolis hoje está no investimento na área da tecnologia informática. Para concluir. É isso que eu quero dizer. Campo Grande está pronta para o amanhã. Ela vem se preparando. Este é o objetivo do nosso prefeito e qualquer um percebe que nós estamos atingindo esse objetivo de colocá-la no panteão da glória de ser uma cidade da inovação para o mundo. Antônio Lacerda, presidente municipal do PSD, conversando com a CBN no quadro Cenário Político CBN. A gente agradece a presença dele. Essa entrevista na íntegra vai estar disponível daqui a pouco no nosso site cbncampogrande.com.br. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã. Fiquem agora com o repórter CBN, o CBN Brasil, com Carlos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.